Fazer uma história que se passa na Segunda Guerra Mundial não é garantia automática de que a obra vai ser boa. É um período denso e de bastante peso histórico, e é preciso mais do que ter vilão como nazista para segurar uma trama. Mas e quando você pega a ocupação nazista da França e adiciona uma arte em aquarela maravilhosa e foca ali nas relações humanas e no romance em meio ao caos? É isso que nós vamos descobrir. Então, seja bem-vindo a mais um vídeo do Tentando Ser Leitor. E hoje a gente vai falar sobre a belíssima HQ O Voo do Corvo. Começando pela parte física, que aqui é um espetáculo, não tem o que dizer. O Voo do Corvo foi publicado no Brasil em 2023 pela editora Pipoca e Nanquim. A obra reúne a história completa em 140 páginas, com capa dura e um papel de altíssima qualidade. A arte inteira é feita em aquarela. O autor e o ilustrador é o Jean-Pierre Gibrat, que é um mestre absoluto nessa técnica. O trabalho que ele faz com a iluminação, os tons pastéis, a arquitetura de Paris é tão absurdo que dá vontade de emoldurar cada página. É o tipo de quadrinho que você tem que parar a leitura frequentemente para admirar a arte. Mas vamos ao roteiro, né? Como você pode ver aqui no canal, recentemente eu fiz leituras de livros que pegam bastante desse background ali que tem a temática da ocupação da França, que foram os livros mais voltados para a filosofia ali do Camus, Sartre. Então, para entender esses dois filósofos, eu já tinha dado uma estudada boa nessa ocupação nazista. Então aí eu consegui ir para esse quadrinho já sabendo um pouco sobre o contexto histórico e com um olhar bem criterioso. Mas vamos lá, o cenário aqui é muito bem construído. A história se passa no momento em que já começam a rodar as notícias fortes ali do desembarque dos americanos e da iminente queda do Terceiro Reich. Então pairava no ar aquele sentimento de esperança, de que o pesadelo estava prestes a acabar, mas ainda tinha a dura realidade de que a França ainda estava ocupada. A Gestapo ainda continuava operando na França, e os personagens ainda precisavam segurar as pontas ali, sobreviver até a reta final da guerra. E é nesse clima de panela de pressão que a gente conhece a Jeanne. Confesso que eu demorei um pouquinho para simpatizar com ela no início. Ela me pareceu muito mole, frágil para alguém que faz parte da resistência francesa, mas a trama engata de vez quando ela é presa após uma denúncia anônima. Na delegacia ali, o destino coloca ela na mesma cela que um ladrão chamado François. O ponto de virada acontece quando um alarme de bombardeio toca e quando os policiais correm para se esconder nos bunkers, a Jeanne e o ladrão ficam na cela, mas eles aproveitam o caos ali e conseguem fugir pelos telhados de zinco de Paris. Essa fuga frenética leva os dois a se esconderem em uma barcaça, um barco no cais do rio, que o dono é parceiro do François, e é aí no confinamento desse barco que a dinâmica da história começa a engrenar. A gente tem uma jovem idealista e um ladrão oportunista sendo forçados a viver e confiar um no outro. O contraste dos dois é gigante, mas a tensão, o isolamento e o instinto de sobrevivência ali acabam fazendo florescer um romance inevitável e muito bem escrito. E para deixar tudo mais tenso, a Jeanne não está apenas fugindo para salvar a própria pele. Quando ela foi presa, os documentos dela foram apreendidos e lá constava o endereço da irmã dela, que também fazia parte da resistência. Então, além de tentar não ser morta, a trama ganha um senso de urgência, porque a Jeanne e o François precisam dar um jeito ali de cruzar a cidade e conseguir resgatar a irmã dela antes que os nazistas peguem a irmã dela também. E eu paro por aqui porque o desenrolar desse resgate e o destino deles merecem ser lidos sem spoiler. Mas e o veredito, vale ou não a pena comprar O Voo do Corvo? Na minha opinião, vale, e vale cada centavo. Hoje, na data que está saindo esse vídeo, a Pipoca e Nanquim não tem mais estoque e não imprime mais, então o preço começa a subir. Mas nos marketplaces da vida de usados você ainda consegue no bom preço. O OLX, o Shopee, eu já vi alguns ali por um valor bom. Então, se você tem vontade de ler essa, já vai atrás antes que os preços comecem a disparar. Porque quando a Pipoca e Nanquim para de imprimir, para chegar em R$200 é 2 palitos.
Então, se você gosta de narrativas onde a guerra é o palco, né, para o desenvolvimento dos personagens, dos conflitos, você vai gostar muito. A evolução da Jeanne é real e você acaba se conectando bastante com ela e com o François. A história principal, que é o romance no meio do caos, te prende do início ao fim. E claro, tem o ponto extra gigantesco, que é essa arte de aquarela do Gebrat. Só isso já pagaria o ingresso, mas o fato de vir acompanhado de um bom roteiro, de uma bela edição da Pokémon King, torna esse quadrinho fantástico para qualquer coleção. Então fica a minha recomendação. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários se você vai atrás dessa edição.